Deus, nosso Pai Celeste, nós te louvamos e bendizemos pela tua presença conosco nesse sábado. Temos a certeza de que os teus anjos estão ao nosso redor, de que Cristo, teu Filho amado, está em nosso meio, trabalhando em nossos corações para que possamos cada dia mais entender a tua verdade, compreendê-la completamente e colocá-la em prática em nossa vida. Temos a certeza de que o poder está sendo disponibilizado em suas medidas necessárias para aqueles que o buscam, para que, ó Deus, a verdade seja entronizada em nossos corações e possamos de fato dar o exemplo que o mundo precisa, para que sejamos de fato testemunhas do teu caráter a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Continue conosco, Senhor. Fale ao nosso coração, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar um pouco sobre a plataforma da verdade, a plataforma que nós precisamos estar conscientes e unidos para que de fato sejamos um povo, para que de fato sejamos reconhecidos como tendo uma unidade na fé. Nós temos falado muito isso, nós temos repetido aonde quer que nós temos ido, nós temos falado isso para que o povo entenda que nós precisamos de uma plataforma para que um edifício seja construído, e uma plataforma verdadeira. É por isso que nós colocamos como o título aqui, a plataforma da verdade, e colocamos 3 versos bíblicos que nós precisamos estar gravando, decorando e nos lembrando a cada dia. 2 Coríntios 13:5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Está falando para nós examinarmos o vizinho? Não, né? O irmão? Não, né? É para examinar quem? A nós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. É mais do que examinar. Devemos nos colocar à prova se de fato estamos na fé que estamos dizendo que temos. Muito claro o texto. Muito forte o texto também. 1 Coríntios 10:12 diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Ora, examinamos se estamos na fé, nos provamos, vimos que estamos, agora cuidado. Aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia. E o terceiro texto que nós colocamos aqui, para iniciar essa mensagem, é Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nós precisamos estar edificados sobre um fundamento que os apóstolos e os profetas pregaram. E esse fundamento é uma pessoa, e ele é Cristo Jesus. Esse é o fundamento. Só que nós precisamos entender quem é o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Cristo Jesus. Nós precisamos compreender e conhecê-lo com toda a nossa força, porque nós sabemos, as profecias dizem isso, as Escrituras dizem com muita clareza que falsos cristos seriam levantados. E o que mais o inimigo quer hoje é levantar falso Cristo, porque ele vai falsificar a volta de Cristo, e ele precisa ter espectadores para isso. Não faz sentido falsificar alguma coisa se você não tem para quem falsificar. Então ele precisa que as pessoas aceitem os falsos cristos, para que ele então, os falsos cristos, para que ele então falsifique e tenha pessoas que o recebam. Porque ele não tem como impedir que o nome de Cristo cresça. Ele tem como impedir que as pessoas entendam mal quem é o nosso Salvador. Então esse é o nosso fundamento. Nós precisamos estar muito bem solidificados, cuidando da nossa fé, olhando para que nós não caiamos e sempre examinando e nos provando a nós mesmos, para que quando as pessoas nos olharem, as pessoas que estão precisando ouvir do amor de Cristo, olharem para nós, nós possamos ser testemunhas e atração para essas pessoas. Eu quero ser como aquela pessoa.
Eu quero ser cristão como ele é. Eu quero me vestir como ele se veste. Eu quero falar como ele fala. Eu quero me alimentar como ele alimenta, como ele se alimenta. Por quê? Porque as pessoas estão nos avaliando. Se nós não nos provarmos, pode ter certeza. Se nós não nos examinarmos, pode ter certeza de que alguém está nos examinando. Então nós precisamos ter essa consciência a todo instante. Bom, falando dos nossos fundamentos, como tenho sempre falado, e o irmão Carlos Lavrado deu a introdução aqui da história de como, das 3 mensagens angélicas, 1840, 1844, ele falou da primeira mensagem angélica, da decepção ali de 22 de outubro, o início dos adventistas, e todo mundo, acredito que a maioria conhece como foram estabelecidas as nossas doutrinas, os nossos fundamentos, os nossos princípios estabelecidos por Deus, que foram escritos pela primeira vez em 1872, e Ellen White ela escreveu que não temos dúvida, nem por anos temos duvidado uma só vez, de que as doutrinas que hoje mantemos sejam verdade presente e de que nos estamos aproximando do juízo. Se alguém aqui tem algum tipo de dúvida sobre os princípios fundamentais, as doutrinas, os pilares da fé, que nos torna um povo, se alguém ainda tem dúvida disso, precisa estudar. Nós vamos falar sobre isso também nessa tarde. A responsabilidade de cada um em estudar os princípios da verdade presente que nos tornam adventistas. Canso de falar e não canso de repetir. Tenho falado e não canso de repetir, de que nós podemos à vontade falar que somos adventistas, mas só seremos se estivermos estabelecidos nos princípios que Deus deu para que sejamos reconhecidos como tal. Senão, apenas são palavras, certo? Então, nós não podemos ter dúvida e nem duvidar, por uma só vez, de que as doutrinas que nós mantemos hoje são, de fato, doutrinas que nos tornam participantes da verdade presente estabelecida por Deus, para que nós tenhamos uma plataforma. Presta atenção no que eu vou falar agora. Para que nós tenhamos a mesma plataforma para a edificação que Deus está fazendo. Da construção do edifício que Deus está fazendo, para que nós possamos, de fato, alcançar, como o irmão Carlos falou aqui, a maturidade e estar preparados para a ceifa. Porque nós não estamos ainda. Podemos estar na mesma base, mas ainda não estamos preparados como um povo para a ceifa. Porque senão Jesus já teria voltado. Concorda comigo? Sim? Ótimo. E a Ellen White, ela advertiu: futuramente surgirão enganos de toda espécie e carecemos de terreno sólido para os nossos pés. Necessitamos de sólidos pilares para o edifício. Nem a mínima coisa deverá ser omitida de tudo quanto o Senhor instituiu. Necessitamos de sólidos pilares para o quê? Para o edifício. Então, nós temos os pilares. E é o que eu vou alertar aqui agora de um ângulo diferente. Nós temos os pilares, nós temos os princípios, mas Cristo quer fazer um edifício nesses fundamentos. Percebam o equilíbrio que nós precisamos ter, e eu vou falar disso especificamente nessa tarde, o equilíbrio que nós precisamos ter em entender que nós estamos e precisamos estar no mesmo fundamento, no mesmo pilar, para que Cristo possa fazer e colocar os tijolos corretos e construir tudo que Ele precisa para a sua volta. Para que então se forme os 144 mil que na sua boca não tem engano. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário. O irmão falou aqui, porque o santuário é um dos pilares fundamentais, é um dos marcos, inclusive. É um dos marcos que fizeram parte da história do Adventismo. Então é um dos que ele mais ataca, é a parte do santuário, de várias formas, tá? Não é só de não existe santuário. A gente que vai lá tem um santuário, mas interpreta de forma errada. Este é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé.
Onde acharemos segurança, senão nas verdades que o Senhor tem estado a dar-nos nos últimos 50 anos? Repare a data que ela escreveu isso, 1905. Nós vamos mostrar alguns textos anteriores a isso, nós vamos aprender um pouco mais da história. Por que ela chega a fazer essa advertência em 1905? Ela também escreveu: agradecemos ao Senhor de todo o coração termos preciosa luz para apresentar ao povo, e regozijamo-nos por ter, para este tempo, uma mensagem que é verdade presente. As novas de que Cristo é nossa justiça tem trazido alívio para muitas pessoas. E Deus diz ao seu povo, diz o que ao seu povo? Avante! Então ele não diz assim: pare, descanse, fique tranquilo. Não é assim não, está escrito, né? Ele fala o que então para nós? Avante. Avante. A mensagem à igreja de Laodiceia é aplicável à nossa condição. Quão claramente é pintada a situação dos que julgam ter toda a verdade, que se orgulham no conhecimento da palavra de Deus, ao passo que seu poder santificador não foi sentido em sua vida. Falta em seu coração o fervor do amor de Deus, mas é este mesmo fervor de amor que torna o povo de Deus a luz do mundo. Eu tenho certeza que todos querem ser a luz do mundo. Eu tenho certeza de que todos, de fato, não querem estar em Laodiceia. Ler isso aqui para nós hoje é duro. A mensagem à igreja de Laodiceia é aplicável à nossa condição. Queridos, eu falei isso ontem à noite e vou repetir para aqueles que não estavam. Nós estamos correndo um sério perigo de nos preocuparmos demais em sair de Babilônia, só que estamos esquecendo que podemos morrer em Laodiceia, porque Laodiceia será vomitada. Não tenham dúvida disso, laodiceanos serão vomitados. Nós não podemos nos enganar com isso. E o laodiceano, ele não é quente e nem é frio, ele é o quê? Ele é morno. O laodiceano, ele sabe o que é verdade, mas ele não põe essa verdade em prática. Ele conhece, ele dá estudo bíblico, ele defende bem aquilo que ele crê, mas ele não para se avaliar, ele não se prova a si mesmo para ver se ele realmente está nessa mensagem que ele prega. Esse é o laodiceano. Esse será vomitado. E como um povo, na época, ela escreveu: nós estamos nessa condição. E ela fala aqui que, ao passo que sabemos e temos a verdade, agradecemos a Deus pela verdade presente, o poder santificador que essa verdade presente traz para a vida das pessoas não está sendo sentido como um povo. Então nós estamos na condição de Laodiceia. Nós estamos como um povo nessa condição miserável. Esse congresso foi feito para nós buscarmos a chuva serôdia. Amém. E a melhor coisa que tem para o ser humano é conscientizá-lo primeiro de quem ele é e onde ele está, para que ele então sinta a necessidade de um Salvador. Não há outro meio, não há outro caminho. Se alguém está pensando aqui que nós viemos falar de que somos um povo escolhido, de que estamos preparados, vamos orar aqui que o Espírito Santo vai descer, veio para o lugar errado. O Espírito de Deus não vai descer como um povo em nosso meio, se nós, como um povo, também não buscarmos esse poder santificador que a verdade traz. Precisamos ter consciência disso, individualmente. Estamos falando aqui para cada um,
ao mesmo tempo que estamos falando para um povo. Porque quando nós ouvimos uma mensagem, essa mensagem tem que dar fruto em mim. E eu não vou forçar essa mensagem sobre ninguém. Eu não vou julgar ninguém por não estar vivendo essa mensagem. Eu quero que o exemplo que esteja em cada um indivíduo possa atrair as pessoas para viver também essa mensagem. É assim que Cristo trabalha. Quando eu for levantado da cruz, a todos atrairei a mim. A mensagem é de atração. Eis que estou à porta e bato. Não é eis que estou à porta e arrombo. Não é assim o verso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei. Se já houve um tempo que necessitasse atender ao conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia, para que seja zeloso e se arrependa perante Deus, é o povo diante do qual foram expostas as estupendas verdades para este tempo e que não tem vivido à altura de seus elevados privilégios e responsabilidades. Privilégio? Sim. Mas também o quê? Responsabilidade. Temos perdido muita coisa por não viver de acordo com a luz das solenes verdades em que professamos crer. Esse é Laodiceia, irmão. Esse é Laodiceia. Tem alguma coisa que você sabe que você tem que fazer, que você sabe que você tem que viver, que você não vive? Ótimo, você é Laodiceia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem alguma coisa que eu sei que eu deveria estar praticando que eu não estou? Estou em Laodiceia. É isso aqui que está dizendo o texto para mim. O laodiceano, Ellen White escreve aqui o seguinte: muitos há que não exigem esforço de suas faculdades mentais e que não têm experiência em aplicar ao máximo sua capacidade para descobrir o que é a verdade. Não é possível que o Espírito Santo desça, como nós estamos querendo, não é possível que o Espírito Santo desça sobre vós, se não sentirdes vossa necessidade e estiverdes mais desejosos de sua descida do que estáis agora. Queridos, quantos em nosso meio não se esforçam, como ela diz aqui, não utilizam as máximas faculdades mentais em aplicar ao máximo ali para conhecer, né, e descobrir a verdade por si próprio? O irmão Carlos Lavrado já sabe sobre o santuário. O irmão Rafael já domina bastante sobre as profecias. Não vou me cansar muito, eu vou confiar nele. O irmão fulano conhece, nossa, que maravilha. Ele fala, não, eu não vou, eu já entendi já. Eu não vou investigar como eu deveria um pouco aqui. Deixa eu ver se ele está falando a verdade mesmo. O laodiceano, ele é acomodado. E o que acontece quando você não se aprofunda? Você não recebe o poder que vem dessa verdade. Você não entroniza essa verdade de maneira que ela se torne um poder vivo na tua vida e no teu coração, para que ela transforme a sua vida. O laodiceano, ele é morno. Ele sabe que é verdade, mas quando alguém pergunta para ele, deixa eu ver aqui, eu vou procurar alguém para me ajudar. Ótimo, no começo pode fazer isso, mas você tem a responsabilidade de descobrir, investigar e saber explicar por si mesmo. Irmãos, com o que nós estamos gastando tempo? Jesus está voltando mesmo para você? Muitas vezes nosso tempo está sendo desperdiçado em coisas que vão passar daqui a pouco. E quantas coisas nós não sabemos explicar por nós mesmos? Nós não temos gastado tempo
e não temos exigido esforço de nossas faculdades mentais para e não tem experiência em aplicar ao máximo essa capacidade para descobrir o que é verdade. E aí muitas vezes estamos nos fundamentos e Jesus não consegue construir o edifício sobre esse fundamento. Já viu aquelas obras inacabadas, abandonadas? Tem um fundamento, não tem? Bem solidificado. Eu já vi, aqui no Espírito Santo tem várias. Então você vê assim, foi abandonada. Mas está lá os fundamentos bem fortes. Lá. Você vê o cimento lá, foi bem, sabe, o pilar é bem grosso. Mas você olha assim, é uma obra feia. Mas tem fundamento. Tem fundamentos bem solidificados, mas é uma obra ridícula. Porque ela não foi terminada. Assim vai ser o Laodiceano, que vai ser vomitado. Ele tem fundamento. O Laodiceano, ele tem fundamento, tá, irmãos? Mas ele é uma obra feia. As pessoas olham para ele e vê os fundamentos, mas não vê a beleza do amor de Cristo, vivido em maneira completa. É para isso que nós devemos estar atentos hoje. Se nós queremos de fato a chuva serôdia, nós precisamos despertar, nós precisamos acordar. Temos a verdade, é um fato, e devemos manter firmemente as posições que não podem ser abaladas, mas não devemos olhar com suspeita sobre qualquer nova luz que Deus possa enviar, dizendo: não vemos nenhuma necessidade de mais luz além da antiga verdade que recebemos até aqui e sobre a qual estamos firmados. Enquanto mantivermos essa posição, o testemunho da testemunha verdadeira aplica-se a nosso caso como reprovação. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aqueles que se sentem ricos e crescendo em bens, sem de nada necessitar, estão cegos em relação à sua verdadeira condição diante de Deus e não têm consciência disso. Qual foi a data que ele escreveu isso? 1894. Quando que foi a conferência de Minneapolis? 1888. Tinha acontecido 6 anos antes. Nessa época, ainda, a irmã White, juntamente com Jones e Wagner, estavam tentando alertar os irmãos da mensagem que Deus estava tentando trazer para a igreja. E os irmãos estavam satisfeitos. Temos os fundamentos. Não precisamos de mais nada. E aí a irmã White começa a advertir. Enquanto tivermos o sentimento de satisfação, porque temos os fundamentos, Deus não vai conseguir construir o edifício que Ele precisa. Queridos, e eu falo isso com muita preocupação. Vocês não têm noção de como, para mim, dar essa mensagem aqui me traz preocupação. Porque eu sei que o inimigo está semeando e vai continuar semeando coisas novas que não são as que Cristo quer trazer. Eu sei disso. Mas ao mesmo tempo, eu também sei que aqueles que entenderem os fundamentos, estudarem por si mesmos, estiverem bem solidificados e vivendo uma vida de oração, vão ouvir a voz do pastor. E eu não posso limitar a obra a homens, porque essa obra não é de ninguém aqui. Não é o Wagner, nenhuma pessoa em qualquer lugar do mundo que vai construir esse edifício. Então por que eu tenho que ficar evitando a falar de coisas que eu sei que pode trazer problemas? Não posso. Eu tenho que deixar Cristo trabalhar. Eu tenho que deixar Cristo fazer essa união, porque aqueles que estiverem solidificados, aqueles que estiverem estudando por si mesmos, aqueles que examinarem tudo e tiverem o discernimento do Espírito, tiverem buscando em oração, vai ouvir a voz do verdadeiro pastor. Eu não tenho dúvida disso. A obra não é nossa. Então nós precisamos entender isso, que nós estamos e temos de fato uma verdade, mas nós não podemos nos fechar. Eu vou dar um exemplo, e eu tenho certeza que
a partir de amanhã será abordado com mais detalhes em Minneapolis. Nós vamos resgatar a história um pouquinho de Minneapolis. Ela faz uma comparação de Minneapolis com Carnes Barneia. Ela fala que Jones Wagner ele tem um paralelo com Caleb e Josué. Sobre amanhã vocês vão falar, não é só vou falar, não vou entrar no assunto não. Mas eu quero dizer o seguinte: Caleb e Josué viram a mesma coisa que os 10, não viram? Eles não olharam a mesma coisa? Eles olharam a mesma coisa. Nossa, que terra! Só que eles interpretaram de forma diferente. Eles viram a mesma coisa, só que interpretaram de maneira diferente. Então nós precisamos, queridos, estar com muita oração. Quantos de fato conhecem os princípios para estarem bem solidificados? Quantos, queridos? Jovens aí atrás que estão ouvindo essa mensagem, quando eu falo jovens, são jovens mesmo de 10 a 18 anos. Quantos aqui conhecem os pilares de verdade, já pararam para estudá-los? Aos nossos idosos, quantos não estão se esforçando e pedindo a Deus para ter entendimento também sobre essas mensagens? Nossas mulheres de Deus, quantas de vocês dominam de fato as doutrinas, para que vocês não sejam alvo fácil do inimigo, vocês dizendo que tem um fundamento, mas daqui a pouco vem uma nova coisa e vocês são levados pelos ventos de doutrinas? Povo de Deus, desperta, jovens, despertem, vocês são fortes. Não percam tempo se iludindo com as coisas deste mundo, daqui a pouco acaba tudo, vai acabar tudo, o sofrimento vai vir para todos. Está na hora de despertarmos como um povo. Líderes, homens, líderes de família, líderes de grupo, pessoas que sentem a responsabilidade da verdade. Está na hora de dedicarmos a oração e a busca para nós chorarmos com Deus e falar: Senhor, queremos resgatar essa mensagem, queremos entendê-la. Aproxima-se o tempo, presta atenção agora. Aproxima-se o tempo em que seremos separados e espalhados. Está preparado para isso? Estamos juntos hoje. Podemos ainda nos reunir aqui, nem que seja uma vez por ano aqui, vamos tentar fazer esses retiros, esses encontros. Mas vai chegar um momento que nós não vamos conseguir mais, seremos separados e espalhados, e cada um de nós terá de permanecer em pé, sem o privilégio da comunhão com os da mesma fé preciosa. E como poderemos ficar em pé, a menos que Deus esteja ao nosso lado e saibamos que Ele nos está dirigindo e guiando? Sempre que somos levados a investigar a verdade bíblica, o mestre das assembleias está conosco, irmãos. Que promessa! O Senhor não permite que o navio seja governado um só momento por pilotos ignorantes. Podemos receber nossas ordens do capitão de nossa salvação. Nunca a obra de Deus será levada avante por pessoas ignorantes. Meu Pai do céu, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Quantos de nós precisamos parar, irmãos, e provar a si mesmo? Aproveite esses dias para isso. Olhem para vocês, parem de olhar para as pessoas. Temos defeitos ainda. Não comemos como deveríamos ainda. Não nos vestimos como nos deveríamos vestir ainda. Não temos o mesmo sentimento de Cristo como deveríamos ter ainda. Mas é hora de olhar para mim. De orar por mim e por todos. É hora de amar as pessoas, para que talvez elas sejam atraídas para Cristo, e aí mudem sua alimentação, e aí mudem seu vestuário, e aí mudem seus sentimentos, e aí mudem seu egoísmo, seu egocentrismo.
Um espírito de farisaísmo tem influenciado o povo que diz crer na verdade para esses últimos dias. Estão satisfeitos consigo mesmos. Dizem, temos a verdade. Não há mais luz para o povo de Deus. Isso foi em quê? Reparem que o contexto, irmãos, eu coloquei as datas aqui desses textos, porque o contexto aqui é Mineápolis. Tá? O contexto aqui é Mineápolis. Sentimento de Laodiceia predominou ali. Então o irmão Ed começa a escrever textos para que as pessoas acordem. Nós temos fundamentos bem solidificados, temos a certeza disso, mas não podemos nos fechar, porque ainda Deus quer completar alguma coisa que não está completa. Tem alguma coisa que você está olhando, está vendo como é que é, mas ainda não está entendendo. E Deus quer falar com os seus. E Ele só vai falar quando o povo entender isso. E eu quero entender isso. Quer também, irmão Daniel? Todos aqui querem entender também? Todos querem ir para o céu mesmo? Querem viver para sempre com Cristo? Com os anjos? Com nosso Pai Celestial? Conhecer os novos mundos e aqueles que não caíram? Eu tenho certeza que todos querem. Mas estamos fazendo por onde? Nós temos pouco tempo, irmãos. Nós temos pouquíssimo tempo para isso. Está na hora de nós nos esforçarmos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, para ir para o campo. Esforçar mesmo, porque a ida para o campo não é uma condição, se você quiser, não é uma ordem de Deus. Sai do meio da tua parentela e vai para onde que eu vou te mostrar. Não foi uma ordem? Ou foi, não, Sabrão, se você quiser, você sai. Se você não quiser, você fica aí. Foi assim que ele falou para Deus? Não, sai. Jó, sai daí. Não era condicional essa questão, era uma ordem. Então, na hora de nós entendermos isso, nos esforçarmos, começarmos a... E o primeiro esforço que o cristão tem que fazer é joelho no chão. É orar mais por aquele propósito. Começar a tirar tempo para oração. Tirar tempo para oração. Grava isso, irmãos. Tempo para oração. A força do cristão está no clamor de joelho. Deus faz milagre por aqueles que clamam de joelhos pelos propósitos que Ele mesmo tem para nós. Amém. Ele não mandou sair? Então começa a orar para Deus abrir a porta. Mas não é uma oraçãozinha, não, é chorar com Ele. Senhor, eu quero sair. Ainda não estou vendo a porta. Eu não estou vendo para onde. Eu não sei nem como. Como que eu vou me manter lá? Não sei. Mas, Senhor, eu quero sair. O Senhor mandou. Eu preciso ir. Me ajuda, me dá força, me dá coragem. Perdoa a minha incredulidade. Perdoa a minha falta de fé. Não temos esses exemplos na Bíblia? Pessoas falando assim? Por que nós não podemos fazer também? Perdoa a minha falta de fé. A minha falta de coragem. Não fazemos, estamos como Laodiceia, está tudo bom, estamos no grupinho, fui excluído da igreja. Tem gente que, nós às vezes, levo como um troféu, fui excluído da igreja, estou salvo. Pode ter certeza, você pensou assim um dia, não foi Cristo que falou no seu ouvido. Não foi. Ela fala aqui, mas estamos seguros. Vamos ler de novo. Um espírito de farisaísmo tem influenciado o povo que diz crer na verdade para esses últimos dias. Estão satisfeitos consigo mesmos. Dizem, temos a verdade, não há mais luz para o povo de Deus. Mas não estamos seguros quando tomamos a posição de que não aceitaremos nada mais além daquilo que temos estabelecido como verdade. Devemos tomar a Bíblia e investigá-la cuidadosamente por nós mesmos. Devemos escavar as minas da palavra de Deus em busca da verdade. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Salmo 97, 11. Alguns têm me perguntado se eu acho que haverá mais luz para o povo de Deus. Nossas mentes têm se tornado tão estreitas
que não compreendemos que o Senhor tem uma poderosa obra a realizar por nós. Crescente luz deve brilhar em nós. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, nessa data, ela estava advertindo o povo, não descanse nos fundamentos. É isso que ela está falando. Deus enviou 2 homens para trazer uma mensagem preciosa para a igreja de Laodiceia. Vocês precisam ouvi-lo, porque aqui nesse momento havia uma batalha. A liderança tentando fechar a mente o ouvido do povo. E Deus, através da sua mensageira, através dos seus mensageiros que ela enviou, tentando abrir. Não se feche nos fundamentos. Ainda precisamos compreender mais alguma coisa. E eu botei esse texto aqui simplesmente porque, alguns anos depois de Ellen White, na década de 1890, ter chamado o povo na responsabilidade de estudar mais, de buscar novas coisas, o que o inimigo fez? Atacou os fundamentos. Vou aproveitar agora e vou atacar os pilares. Porque, irmãos, só o discernimento espiritual de Cristo vai nos fazer nos manter nos pilares. E aí ela levantou Kellogg. Todo mundo conhece a história. Acredito que todos, se não a maioria. O alfa das heresias mortais foi um ataque nos fundamentos. Já o inimigo, já que tem que trazer nova verdade, vou trazer para eles. E aí, a verdade que ele trouxe destruía um dos fundamentos. E aí ela falou para Kellogg: suas ideias são tão místicas que são destrutivas da verdadeira essência. E as mentes de alguns estão ficando confusas sobre o fundamento da nossa fé. Se permitir que sua mente fique assim desviada, dará um molde errado ao trabalho que nos tem feito que somos, adventistas do 7º dia. Então, os pilares, o fundamento é que fazem de nós adventistas do 7º dia. Isso sim, claro, as verdades que nós estamos buscando compreender para que a obra possa ser terminada, ela não ataca, ela não vai de encontro aos pilares, aos fundamentos, aos marcos, nunca. Porque senão você vai ser colocado sobre um outro fundamento, que Ellen White fala que é uma areia movediça. O peso vai indo para cima e você vai descendo. O homem que está construindo. Queridos, é uma linha muito tênue. E eu oro a Deus para que essa mensagem todos estejam ouvindo em oração. E peçam discernimento a Deus. Estudem por vocês mesmos os fundamentos. Solidifiquem-se vocês mesmos nos princípios. Para que nós possamos continuar unânimes e unidos como um povo adventista do 7º dia. Amém. Mas sendo edificado sobre esses fundamentos. Amém. Satanás espera envolver os remanescentes filhos de Deus na ruína geral que está para vir sobre a terra. À medida que se aproxima a vinda de Cristo, mais determinado e decidido em seus esforços fica ele, a fim de os derrotar. Surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz ou alguma nova revelação, e cuja tendência é abalar a fé onde? Nos marcos antigos. Suas doutrinas não resistem à prova da palavra de Deus. Mesmo assim, almas serão enganadas. E eu sei disso. Ela sabia disso. Almas serão enganadas. E como foram durante a história. E continuarão sendo. Eu oro em nome de Jesus para que eu não seja um desses. E nem ninguém que esteja aqui. Mas é algo que está aqui e vai continuar acontecendo. A sacudidura vai tremer tudo, vai abalar tudo que tem que ser abalado. E se você não estuda a Bíblia por você mesmo, se você não tem uma vida de comunhão com Deus como deveria, dedicando tempo a Ele, você será abalado. Vai ser sacudido. E vai perder o céu. Vai ser riscado. Temos um céu a ganhar e um inferno a evitar.
Nós precisamos estar conscientes disso todos os dias. Todos os dias. Jovens, temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. É hora de despertarmos. Os principais pontos de nossa fé, como temos abraçado hoje, estão firmemente estabelecidos, irmãos. Eles foram estabelecidos pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Essa é a diferença. Quando alguém se levanta querendo colocar um novo pilar, ou trocar um pilar, deixa eu ver se virou profeta agora. Deixa eu fazer os exames que a gente conhece, que tem que passar pela profecia, porque os nossos foram todos atestados pelo Espírito Santo. Foi milagrosamente, tem outros textos que ela fala, milagrosamente testificados. Isso é verdade. Pode colocar como fundamento. Isso é verdade. Coloca como fundamento. E foram estabelecidos os nossos princípios imutáveis. Então, nós não podemos ter dúvidas disso. Ela fala, há pilares essenciais em nossa fé. Temos temas que são de vital interesse. Ela cita o sábado, a guarda dos mandamentos de Deus. Não devem ser promovidas ideias especulativas quanto a esses essenciais pilares, pois há mentes singulares que gostam de apegar-se a um ponto, presta atenção agora, pois há mentes singulares que gostam de apegar-se a um ponto que outros não aceitam e argumentar e atrair tudo para aquele único ponto, insistindo nele, aplicando, quando ele na verdade não é de importância vital e será entendido de maneira discordante. 2 vezes me foi mostrado que se deve conservar em segundo plano tudo o que for de natureza a levar nossos pastores a divergirem dos pontos que são agora essenciais para este tempo. Queridos, quantos pegam alguma coisa nova? E aí, não vou aqui dizer se é certo ou que é errado, mas mesmo que seja certo, mesmo que seja verdade, eles colocam essa coisa, essa doutrina tão acima, fazendo, aplicando, insistindo, como se fosse aquele único ponto ali, de maneira que acontece o quê? Divergência, desacordo, debates, quando isso não deveria acontecer. Tem coisas que podem ser verdade, mas estão em segundo plano. Não devem ser discussões acirradas no meio do povo de Deus, divisões entre nós, por conta disso. Está escrito aqui, quantos fazem isso? Quantos saíram do nosso meio por causa de bobagem? Exato. Justamente. Pega um ponto, coloca lá em cima e se ninguém aceitar, tchau. Discernimento espiritual, irmãos. Vamos orar por isso. Precisamos de discernimento espiritual, para que possamos de fato estar ali na plataforma, no fundamento verdadeiro. Mantenham perante o povo as verdades que são o fundamento da nossa fé. Alguns deixarão a fé dando atenção a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora compreender quais são os pilares de nossa fé. Temos que compreender as verdades que fizeram de nós o povo que somos, guiando-nos passo a passo. Então, aqui já está na guerra, já passou ali a guerra alfa, o inimigo já tentou semear, destruir os fundamentos, e ela voltando lá atrás. Olha, o que eu falei não está atacando os fundamentos, não. O que Jones e Wagner está trazendo não ataca os fundamentos. Eles vão construir sobre os fundamentos. Prestem atenção nisso. Temos a verdade, é um fato. Acho que nós já lemos isso aqui, ok? Tá, nós vamos aqui fazer uma analogia agora sobre virgens prudentes e virgens loucas, igreja de Filadélfia e igreja de Laodiceia.
que é a igreja de Laodiceia? Nós já falamos. Quem é a igreja de Filadélfia? Abre as Bíblias em Apocalipse 3. Quantos minutos aí? Quantos minutos, tá? 5h42 agora e 100. Ah, tá. Começou a orar 4h58. 5h42. 5h32. Ah, tá. Estou no tempo ainda. Filadélfia, a partir do verso 7. Diz assim, olha. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aí ele termina: ao que vencer. Farei coluna no templo de meu Deus. Mas o detalhe que eu quero chamar aqui: qual é o defeito de Filadélfia? Filadélfia não tem defeito nenhum. E as obras eram conhecidas. As obras são conhecidas, não tem defeito. Aqui fala que Jesus fala que ele vai guardar Filadélfia da hora da tentação que há de vir ao mundo. Que hora da tentação é essa? Que vai vir sobre o mundo? Já passou essa hora? Não. Não passou. Vai vir ainda. Mas calma aí. Esse período não é de Laodiceia? Filadélfia não foi lá atrás? Filadélfia se mantém. Porque não tem defeito, e ela não tem defeito porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Presta atenção agora. Nós vamos mostrar outros textos depois. Nós estamos num período onde Filadélfia e Laodiceia estão andando paralelas. As duas têm doutrinas verdadeiras. Uma não vive e a outra vive. Ou seja, quando eu deixo de ser laodiceano, eu me torno membro de Filadélfia. São as duas igrejas. Exatamente. Mateus 25 traz a parábola das virgens. O que significa virgens? Que são? Os 144 mil são o quê? São puros, são virgens. Não se contaminaram. Por que os 144 mil são virgens? Porque eles estão em Laodiceia? Não. Eles estão onde? Eles estão em Filadélfia. Então eles são virgens o quê? Prudentes. E aqui são os virgens loucas. Estou no fundamento, sei o que é verdade, mas não faço. Não coloco por prática. Entenda uma coisa, irmãos. Ou nós estaremos aqui, ou nós vamos subir uma escada e vamos para cá. Você... Ali há dois sentidos, ou pode subir ou pode descer. Exato. Né? Mas o importante é você entender que nós estaremos ou aqui ou aqui. Não tem meio termo para ninguém aqui. Não tem meio termo. Em nome de Jesus, nós vamos sair daqui conscientes disso. Amém. Não tem em cima do muro para nós. Eu quero um passinho aqui e um passinho ali. Um pouquinho em cada. Vou encostar com a mão aqui em Filadélfia, mas vou ficar com um pezinho aqui em Laodiceia. Não existe isso.
Ou nós nos entregamos a uma vida de oração completa, comunhão com Deus, estudo da palavra, esforçando toda a nossa capacidade mental para entender os pilares, pedir a Deus que nos dê as verdades que Ele precisa nos dar ainda de compreensão, ou nós vamos ser vomitados. Ou o noivo vai chegar e nós não vamos ter o Espírito Santo. Nós não vamos ter, porque a chuva serôdia só vai descer sobre os filadelfianos, sobre os prudentes. Filadélfia. Os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos. Que época é essa aqui, irmãos? É agora? É no futuro? É no futuro. É no futuro. Eles estavam selados e perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito Deus, Nova Jerusalém. E tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Por causa de nosso estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram-se e arremeteram violentamente para lançar mão de nós, a fim de lançar-nos à prisão, quando estendemos a mão em nome do Senhor, e eles caíram indefesos no chão. Quando é que vai acontecer isso? Quando vai acontecer isso, irmãos? No futuro, mas em que momento? Após o fechamento da porta da graça, Eduardo. Perseguição. É aqui que vai acontecer isso. Decreto de morte. Lembram? Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado, que lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com ósculo santo e adoraram aos nossos pés. Leiam a carta de Filadélfia, vocês vão ver. E justamente ela está descrevendo aqui a carta de Filadélfia. Ou seja, Filadélfia e Laodiceia estão andando juntas, paralelas. E o povo que está fundamentado nos princípios que Deus estabeleceu, ou fazem parte de uma, ou fazem parte de outra. Claro isso, irmãos? Todo mundo consciente disso? Todos conscientes? De que ou nós somos de Filadélfia, ou nós somos de Laodiceia. Ou nós somos prudentes, ou nós somos loucos. Precisamos ter essa consciência, para que possamos receber a chuva serôdia. Somos representados pelas virgens prudentes ou pelas nécias. Uma das duas. Todo mundo estará em um ou outro lado. Em um ou no outro lado da questão. Será travada a batalha do Armagedon. E nesse dia, nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem despertos, como as virgens prudentes. Tendo azeite em nossas vasilhas, como nossas lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós. E o capitão do exército do Senhor, quem é? Cristo. Estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Tem consideração pela verdade. Defenderam-na, né? Advogaram-na. São atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregaram. Não se entregaram à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha que é Cristo Jesus. E não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada e Cristo implantasse na pessoa o quê? Uma nova natureza. O irmão Daniel vai estar falando sobre isso amanhã. Amanhã ou terça? Amanhã foi amanhã, né? A velha nova natureza. Precisa haver um transplante. Só tem um médico que é capaz de fazer esse transplante em nós. É Cristo. Esse transplante significa tirar esse corpo do pecado que Paulo fala em Romanos 7 e colocar em nós a natureza divina de Cristo. Essa transformação vai fazer com que nós andemos em espírito 24 horas. Vai fazer com que nós arranquemos da porta do nosso coração todo lixo acumulado. Todo lixo acumulado. Idolatria, vaidade, glutonaria, ganância, tudo, esse é lixo
que está na porta do nosso coração, impedindo que Cristo entre. Porque o coração que Cristo entra não peca. Pode ler 1 João. Onde Deus habita, não há pecado. Queridos, uma pessoa transformada de verdade com a natureza divina de Cristo não vive em pecado, irmão. Todo dia pedindo perdão pelos mesmos pecados. Não vive. A pessoa transformada, que Cristo conseguiu fazer o implante de tirar a velha natureza e implantar a natureza dele, e a mensagem de amanhã vai ser poderosa para vocês entenderem isso, compreenderem por que Cristo tem duas naturezas. Ele teve que ser assim para que ele pudesse fazer esse milagre em nós. Senão a divindade não teria direito de fazer isso. Quando nós pecamos lá, Adão pecou, quando eu falo nós, eu incluo lá no Éden, nós perdemos essa glória. E Cristo vai implantar novamente a glória de forma que nós vamos voltar a ter a impecaminosidade de Adão. Quem lembra desse texto da irmã White? Compartilharam no grupo Unis um tempo atrás agora. Voltaremos a ter a impecaminosidade de Adão. A impecabilidade de Adão. Ou seja, teremos mais gosto por fazer o que Deus quer do que o que Satanás quer. E aí vai a vitória individual de cada um. Tem coisas na vida, de repente, que ainda te atraem. É porque naquele ponto Cristo ainda não conseguiu tirar esse ídolo, essa sujeira do teu coração. Vamos pular alguns textos para a gente avançar. Alguém me informa as horas, por favor? São 6 horas. Ok. Ao que está em viva comunhão com o sol da justiça, sempre se revelará nova luz sobre a palavra de Deus. Ninguém deve chegar à conclusão de que não há mais verdades a serem reveladas, né? Já falamos sobre isso. Deixa eu ler esse texto aqui. Depois eu vou ler mais um. Ele fala justamente de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Vi que muitos têm tanto lixo acumulado à porta do coração, que não a podem abrir. Alguns têm desinteligências a remover entre eles e os irmãos. Outros têm mau gênio. Queridos, quantos ficarão fora do céu pelo mau gênio? Não foram transformados como João, o filho do trovão, no filho do amor. Mau gênio, queridos. Quantos vão precisar passar a noite inteira em oração para que Deus troque essa natureza? Só assim. Tem coisas na vida, queridos, que nós só vamos vencer se passarmos a noite toda em jejum e oração, clamando, chorando, implorando a Deus. Lembra que uma vez Cristo desceu do monte, e aí os discípulos não conseguiram expulsar uma casta de demônios? E ele falou que essa casta só com muito jejum e oração. Tem pecado na nossa vida que é só assim, queridos. Se nós não entendermos isso, nós vamos ter 20, 30, 50, 100 anos de cristãos e vamos continuar caindo na mesma coisa. Vamos continuar com o nosso mau gênio do mesmo jeito, com os pecados que nos atemorizam e nos aterrorizam também. Mau gênio, ambição egoísta para afastar antes de poderem abrir a porta. Ou seja, todas essas coisas têm que ser afastadas antes de abrir a porta. Outros rolaram o mundo para a porta do coração, e isso também a impede de ser aberta. Todo esse entulho deve ser removido, e então poderão abrir a porta e dar aí as boas-vindas ao Salvador. Quão preciosa esta promessa, ao ser-me mostrada em visão. Entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. O amor, o assombroso amor de Deus, depois de toda a nossa mornidão e pecado, ele diz: volta para mim, e eu voltarei para ti. E sararei. Quem vai sarar? Cristo. E sararei todas as tuas apostasias. Mas antes,
volta para mim. Antes, me busque de todo o teu coração para que você possa me encontrar. Isto foi repetido pelo anjo várias vezes. Volta para mim, e eu de boa vontade. E eu voltarei para ti, e sararei todas as tuas apostasias. Alguns, vi eu, voltariam de boa vontade. Outros não permitirão que esta mensagem, a igreja de Laodiceia, tenha peso para com eles. Hão de deslizar caminho adiante, da mesma maneira por que antes o faziam, e serão vomitados da boca do Senhor. Unicamente os que se arrependem hão de alcançar o favor de Deus. Queridos, arrependimento é Deus quem dá, queridos. O arrependimento verdadeiro, ele gera nojo por aquilo que você fazia. Você deixa o pecado. E quem dá esse arrependimento é Cristo. Peça a Ele, Senhor, dá-me o arrependimento. Quantos de nós precisamos fazer essa oração? Eu tenho feito essa oração, Senhor, coloque em mim um arrependimento verdadeiro por isso. Eu quero odiar esse mau hábito que eu tenho, como o Senhor odeia. Ao que vencer, nessas condições, ao que vencer, lhe concederei então que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Podemos vencer, sim, plena e inteiramente. Jesus morreu a fim de prover-nos um caminho de escape, de modo a podermos vencer de todo o mau gênio, de todo o pecado, toda a tentação e, por fim, sentar-nos com Ele. Temos o privilégio de ter a fé e salvação. O poder de Deus não diminuiu. Quem diminuiu as orações e a busca sou eu e você. O poder de Deus é o mesmo. É o mesmo. E eu finalizo com esse texto. Ele necessita de homens e mulheres de oração, que ao lutarem a sós com Deus, ao fazer o quê? Quando vocês ouvem essa expressão, lutarem a sós com Deus, vocês lembram de quem? Jacó. Todo mundo lembra, não lembra? É o Espírito de Deus que faz isso. E ali o caráter foi mudado. Exatamente. É por isso que essa expressão foi usada, porque existe uma mensagem quando nós lemos assim, lutarem a sós com Deus. Jacó lutou a noite toda. Não foi uma horinha. Não foi 5 minutos de oração. Foi a noite toda, para que ele então pudesse receber a certeza do perdão e encontrar com seu irmão, confiando em Cristo. Aqueles, ao lutarem a sós com Deus, obtêm a vitória sobre o eu, e então saem para partilhar com outros aquilo que receberam da fonte do poder. Deus aceita aqueles que crucificam o eu e os torna vaso de honra. São nas mãos dele como barro nas mãos do oleiro. E Deus opera sua vontade por intermédio deles. Deus opera a vontade de quem? A nossa? Não. A vontade dele por meio de nós. Tais homens e mulheres recebem poder espiritual. Ou seja, são esses tais homens e mulheres que deixam de ser virgens loucos e passam a ter o Espírito Santo, o azeite, o poder espiritual. Cristo passa a viver neles e o poder do seu Espírito lhes assiste os esforços. Entendem que devem viver neste mundo a vida que Jesus viveu, uma vida isenta de todo o egoísmo. E Ele os capacita a dar a seu respeito um testemunho que atrai, não força, mas que atrai pessoas à cruz de Cristo. São esses. Está disposto a passar a noite toda em oração? Está disposto a negar o sono, a preguiça, o cansaço? Se está disposto, você está disposto a ir para o céu. Você está disposto a refletir a Cristo. Não importa a sua idade. Não importa. A promessa é para todos. Todos aqueles que vivem nesse período, o último momento dessa história, precisam colocar essa mensagem entronizada no coração e decidirem abandonar Laodiceia,
decidirem abandonar as loucuras das virgens que estão fundamentadas, mas que não vivem à altura. E aí sim, Deus será um povo preparado, irmãos. Preparado para receber a chuva serôdia. Amém. Preparado para receber com todo o poder. E ir então a todos os lugares que nós vamos ser espalhados. Vocês viram, né? Nós seremos espalhados. E como luz a brilhar em cada recanto que Deus é que é o estrategista. Nós só precisamos nos colocar como instrumentos. E Ele vai colocar cada peça em cada lugar desse planeta. E quando Ele derramar o seu Espírito, vai ser uma iluminação que todo mundo vai ver. É assim. Amém. Mas para isso Ele está purificando. Ele está olhando. Deixa eu ver quem que vai deixar eu controlar você. Eu controlá-los. E aí vai colocar as peças no lugar certo e aí termina a obra. Que Deus possa abençoar a todos. Amém. Que o Espírito de Deus possa iluminar cada um que aqui está, para que de fato nós possamos fazer parte do povo de Deus e recebermos a chuva serôdia quão antes melhor. Que Deus possa abençoá-los a todos.